Então, para começar a nossa conversa de hoje, vamos imaginar a seguinte situação. Na década de 1960, uma das maiores escritoras do Brasil foi demitida de um grande jornal diário. Aham. E o motivo, assim, foi no mínimo inusitado. Um editor simplesmente achou que os textos dela sobre o dia a dia eram, tipo, misteriosos demais. Misteriosos demais, nossa. Pois é, em vez de entregar aqueles fatos secos, objetivos que a redação sempre espera, né? Ela entregava pura angústia existencial, disfarçada de observação cotidiana. O que, parando pra pensar, chega a ser muito irônico, sabe? Porque foi exatamente essa quebra brutal de expectativa, essa recusa em ser só jornalismo puro, que ajudou a consolidar o formato literário mais peculiar, ambíguo e resistente que a gente tem no país. Com certeza. E olha, ler o noticiário hoje em dia traz uma carga imensa de ansiedade para as pessoas. É o fato bruto, sabe? A bolsa caiu, a lei passou, o conflito estourou. A gente procura essas informações tentando meio que controlar o caos ao nosso redor. Faz muito sentido. A gente tenta criar ordem, né? Exato. Mas no meio de toda essa avalanche de fatos super frios, existe uma válvula de escape, um espaço de respiro. E é por isso que a nossa investigação profunda de hoje é inteiramente dedicada à crônica. Uma excelente escolha de tema. Sim, a nossa missão aqui é dissecar as engrenagens desse gênero literário e jornalístico, usando, claro, uma base bem rica, desde artigos acadêmicos e documentários, até os registros históricos quientistas e as newsletters contemporâneas. Aham. Uma base e tanto. Total. Queremos mostrar para quem nos ouve como a crônica pode ser aquele atalho perfeito, rápido e bem-humorado para compreender a sociedade. Especialmente para quem quer fugir daquelas sobrecargas de informação pesada. E a primeira coisa que a gente precisa desconstruir logo de cara é essa ideia de que a crônica seria um gênero menor, sabe? Ou apenas um textinho bonitinho para passar o tempo. Ah, sim, o famoso texto de sala de espera. Exatamente. Na verdade, ela é um organismo extremamente complexo se a gente olhar para o habitat dela. A crônica, ela sobrevive justamente numa fronteira imaginária, bem ali no espaço exato entre a morte do jornal no fim do dia, né, quando a notícia factual já envelheceu, e a eternidade de um livro de literatura. Nossa, que definição boa. O cronista, no fundo, ele usa a urgência de hoje para tentar capturar algo permanente sobre a condição humana. Mas, bom, antes da gente chegar nessas escrituras demitidas e nas páginas de jornal moderno, a gente precisa olhar para as raízes históricas da coisa. E a própria palavra já entrega a mecânica principal, né? Cronos, que vem do grego, o tempo. O tempo é o motor original da crônica. Se a gente for olhar para os primeiros registros, tipo o Chronicon Paschali, lá entre os séculos 3 e 7, a função primária era estritamente ordenar fatos cronologicamente. Aham. Essa obsessão por registrar a passagem do tempo e os eventos na ordem em que aconteciam acabou viajando de navio. Literalmente nas caravelas do século XVI. Isso. Nas caravelas. O que nos leva àquelas famosas relações, né? Textos como a Carta de Pero Vaz de Caminha, que eram basicamente enviados por exploradores e ordens religiosas de volta para a Europa para relatar os novos mundos. Exato. Mas espera aí, vamos fazer uma analogia. Esses relatos quinhentistas parecem muito com os nossos vlogs de viagem, ou, sei lá, os diários de influenciadores de hoje em dia, que ficam relatando o que é exótico para quem ficou em casa. É uma ótima comparação. Mas o que me deixa curiosa é como foi que a gente passou de relatos grandiosos e épicos sobre a descoberta de continentes inteiros para, tipo, textos sobre perder o ônibus ou reclamar do calor na fila da padaria. Como é que o foco mudou tanto? Essa é a grande virada. O foco no tempo, o Cronos, permaneceu, mas a escala da observação, ela encolheu do épico pro ordinário, Fábio. E como assim encolheu? É que se a gente olhar bem, a subjetividade já estava lá desde os primeiros relatos. A narrativa oficial dizia que aqueles relatos coloniais tinham que ser neutros e informativos. Aham, a história oficial, né? Mas na prática, eles já eram altamente opinativos. Por exemplo, os franciscanos, eles adotavam um método de convivência com os indígenas primeiro, para depois teorizar a partir da experiência pessoal. Caramba! Já os jesuítas operavam de outra forma. Eles adaptavam as experiências e torciam a narrativa para os moldes europeus,
para justificar a catequese. Entendi. Então o filtro pessoal de quem escrevia já dominava tudo. Exatamente. E os dominicanos, por sua vez, usavam os relatos para criticar ferozmente a ação europeia. Então, a semente da opinião, do eu narrativo, já estava ali. Mas o que esmagou a escala e preparou o terreno para o pão na padaria, como você falou, foi a Revolução Industrial e a imprensa diária. Ah, o jornal. Isso. Em vez de relatar uma expedição de meses, o escritor agora precisava entregar um texto a cada 24 horas. A periodicidade engoliu as grandes epopeias. Sobrou o quê? A rua, a cidade e as pessoas comuns. Faz todo sentido. E isso nos ajuda a entender como a crônica foi parar num cantinho muito específico das páginas. Porque na França Imperial do século XIX, os jornais estavam sofrendo uma censura pesadíssima do Napoleão. Uma censura brutal. Brutal. Então eles precisavam atrair leitores, mas sem falar de política para não irritar os censores. E a solução mecânica que eles arrumaram foi o feuilleton, o famoso folhetim. O resto do chão. Exato. Ficava lá no rodapé da página. Era tipo um espaço isolado, só para frivolidade e para literatura, bem longe das tretas políticas lá de cima. E o que é fascinante aqui é que quando esse formato chega no Brasil, ele sofre uma mutação genial. Ele sai de ser só um espaço para publicar romance em capítulos e vira a crônica de costumes. A nossa crônica carioca. Exato. Vira um espelho da sociedade urbana que estava crescendo ali e tentando se entender. E é impossível falar dessa evolução sem dissecar um cara em especial, o Machado de Assis. Nossa, o Machado foi mestre nisso. A gente precisa falar das crônicas chamadas Bons Dias, que ele publicou na Gazeta de Notícias lá pelos idos de 1888. O auge das tensões. Sim. O Machado tinha uma visão política bem particular. Ele era um monarquista liberal. Ele era totalmente a favor da abolição da escravatura, mas ele morria de medo da república. Ele achava que a queda da monarquia ia jogar o país na mão de aventureiros e da elite cafeicultora, destruindo a unidade nacional. O ambiente político estava a um passo de explodir. E é aí que o Machado prova ser um absoluto gênio da estratégia literária. O que ele fez? Ele não assinava essas crônicas com o nome dele. Ele criou um narrador, um pseudônimo chamado Policarpo. Oh, Policarpo. E o Policarpo era tipo tudo que o Machado detestava. Ele era um relojoeiro aposentado de uns 62 anos, riquíssimo, snob ao extremo e com desprezo óbvio pelas classes mais pobres. Mas olha só, deixa eu bancar a advogada do diabo rapidinho. Claro, manda. Isso não era um risco gigantesco? Eu fico pensando, se o Machado criou um perfil, sei lá, como se fosse um fake satírico nas redes sociais de hoje em dia, né? Um cara arrogante, elitista, escrevendo num jornal que era vendido na rua. As pessoas não podiam simplesmente odiar e parar de ler? Por que não escrever logo um artigo de opinião direto, com raiva, criticando tudo? É uma ótima pergunta. Mas a resposta é que a ironia, quando ela é bem calibrada, ela engaja quem lê de um jeito que um sermão, um texto raivoso, nunca conseguiria. Entendi. Se o Machado fizesse um artigo direto, ele ia atrair ataques políticos imediatos e o leitor comum ia achar muito chato. Mas, ao usar a voz do Policarpo, ele cria uma cumplicidade silenciosa. É um jogo. Quando o Policarpo fala absurdos sociais como se fossem normais, a própria elite é ridicularizada de dentro para fora. Ah, o leitor percebe o truque. Isso, o leitor ri do snob e ainda se sente inteligente por ter sacado a crítica nas entrelinhas. O distanciamento ficcional protegia o autor e seduzia a audiência. Nossa, é brilhante. Mas bom, a república que o Machado tanto temia acabou sendo proclamada, né? E aí, na virada para o século XX, o Rio de Janeiro começou a crescer de um jeito super caótico. A crônica não tinha mais como ficar presa nos salões aristocráticos. Ela precisava, descer para a rua de vez. Sujar os sapatos. Literalmente. E quem fez isso de um jeito absurdo foi o João do Rio. Ele inovou muito. Ele tirou a crônica do gabinete e foi para os morros, para as favelas, para os terreiros de candomblé, para as casas de ópio. Ele foi um repórter imersivo muito antes desse termo existir. Sim, e o mais louco é que ele defendeu pautas que estavam muito à frente do tempo dele. Ele falava de divórcio, de voto feminino, ele botou o asfalto dentro da página do jornal. E logo em seguida a gente tem uma nova revolução que é do Rubem Braga. O mestre do lirismo. O mestre absoluto.
O Rubem Braga pegou essa urgência da rua e trouxe uma leveza, um lirismo incrível para o formato. Ele dizia que a vida dele foi orientada pelo fato de que ele nunca pretendeu ser conde. Nossa, eu adoro essa frase. E é maravilhosa, e isso se reflete no texto. Ele conseguia mostrar a beleza das coisas totalmente sem importância. Ele elevou o fato de ver um passarinho na janela ao status de literatura de primeira. O que nos leva direto de volta à nossa introdução e ao mistério da demissão da Clarice Lispector. Porque, pensa bem, se o Rubem Braga provou que escrever sobre passarinho funcionava no jornal, qual foi o limite que a Clarice cruzou para ser demitida? Por que ela era considerada tão problemática? A quebra da Clarice foi na própria estrutura do que é esperado de um texto de imprensa. O lirismo do Rubem Braga ainda narrava fatos que a redação entendia. O passarinho estava ali. Tinha um fato real. Isso. Mas a Clarice, ela internalizou a crônica ao nível extremo. Ela pegava uma situação comum e transformava num fluxo de consciência totalmente angustiante. Ela questionava a realidade, o vazio, o mistério do mundo. Ela fazia isso a partir, sei lá, de um ovo na cozinha. Caramba! Imagina o editor recebendo isso. Exatamente. Para um editor de hard news, que quer objetividade pura, receber um texto que questiona a própria fundação da existência no lugar de falar do trânsito é aterrorizante. Ela derreteu o manual do jornalismo. A pressão ali era diferente. E falando em pressão, tem um conceito muito interessante sobre como essas crônicas são criadas. A literatura sob pressão. Ah, sim. A pressão do fechamento. Isso. O escritor Ignácio de Loyola Brandão, ele relata como era escrever no início da manhã. Ele acordava, lutava contra a solidão observando a cidade, tipo uma briga na padaria ou uma mulher olhando para o nada, e precisava transformar aquilo em arte antes do jornal fechar. É, o relógio correndo. Fica parecendo a improvisação do jazz, sabe? Ou a contagem regressiva de um comediante de stand-up. Até que ponto essa pressão toda, esse prazo no pescoço, não é a verdadeira musa inspiradora do cronista brasileiro? Olha, eu diria que é a principal ferramenta deles. A restrição temporal corta a prolixidade na raiz. A gente pode até lembrar de autores de fora, tipo Kurt Vonnegut, que sempre creditou o estilo enxuto dele ao que aprendeu nas redações de jornal. Ele era repórter, né? Sim, quando o fechamento está chegando e você tem um limite estrito de espaço, você é obrigado a ter um foco intenso no aqui e agora. A urgência te obriga a tirar um significado universal de um evento minúsculo e rápido. Maravilhoso. E bom, sabendo dessa história toda e de como os mestres operavam, como é que essa engrenagem funciona na prática hoje? Existem divisões técnicas bem interessantes aí. Isso. Basicamente, a gente tem duas grandes estruturas, né? A crônica narrativa e a argumentativa. A narrativa, ela é muito focada em personagens e no enredo, quase como um conto. Tem aquele exemplo maravilhoso do Carlos Drummond de Andrade sobre 3 homens bizarros caminhando numa estrada. Ah, eu lembro dessa. Eles estavam com umas túnicas super esquisitas, recebendo o xingamento dos motoristas. Sim, o texto todo foca nessa tensão e estranheza, para lá no fim ele revelar no jornal que os 3 homens eram, na verdade, atores indo encenar os 3 reis magos numa peça. Sensacional. É uma reviravolta digna de ficção, só que ancorada no mundo real. Exato. E por outro lado, a gente tem a crônica argumentativa. Nessa, o autor pega um fato cotidiano, tipo a falta de ciclovias na cidade, e usa isso para defender uma tese social, um ponto de vista. E o grande óleo que lubrifica essas duas engrenagens é, quase sempre, o humor. O humor é fundamental. O João do Rei já dizia que o bom humor é uma atitude defensiva muito agradável. É um escudo, né? Com certeza. E os cronistas mais contemporâneos dominam isso. O Luiz Fernando Veríssimo é um gênio nisso. Ele tem uma crônica sensacional chamada Amigos, onde 2 pais começam a lidar com todas as contradições do mundo moderno só porque os filhos decidiram usar brinco. Tem a crônica dos suspiros também, do Veríssimo, que é fantástica. Sim, aquela sobre o destino e a palavra aldabar. É hilário e, ao mesmo tempo, super trágico. E a gente vê isso também na forma como o universo infantil é retratado hoje. O Antônio Prata narra a vida pela lógica das crianças naquele livro Nude Botas. A Julieta de Souza tem um texto simples assim, que traz histórias de crianças inventando a fada do cigarro para salvar a avó. A fada do cigarro é impagável.
E até para falar de coisas difíceis hoje em dia, né? A Manuela Cantuária, por exemplo, fez uma crônica genial comparando o noticiário político absurdo do Brasil com a descoberta da NASA de que talvez exista um anti-universo onde o tempo corre de trás para frente. É o humor salvando a sanidade da autora. Exato! E olha só, a gente não pode esquecer do projeto Bibliotáxi, que espalha livros nos táxis pelas cidades. É aí que a coisa fica realmente interessante para mim. Porque a crônica é exatamente como a carona de um táxi, sabe? É uma viagem curta, você divide o espaço com o estranho e se a conversa for boa, aquilo muda o seu dia. É uma analogia perfeita. Mas aí eu te lanço um questionamento super importante. Hoje a gente tem a internet, tem os blogs, tem as newsletters. Qualquer pessoa pode pegar o celular e escrever sobre o seu dia. O meio mudou bastante. Então, mas será que qualquer texto curto, qualquer desabafo na internet merece ser chamado de crônica? Ou será que falta aquela validação do velho chão de redação? Se conectarmos isso a um panorama maior, a gente vê que sim, o formato mudou, da rotativa do jornal para o Substack, para a tela do celular. Mas a essência persiste. Como assim a essência persiste? Não é apenas o tamanho do texto que define uma crônica. É o poder de síntese. É a qualidade do olhar de quem escreve. Existe um conceito chamado poeticidade ficcional. Poeticidade ficcional. Isso é o que separa um simples desabafo raivoso na internet sobre o café que esfriou de uma verdadeira crônica. A crônica exige que você processe a realidade e transforme um momento ordinário em algo que revele uma verdade humana maior. O chão de redação não é mais físico, ele agora está no olhar do autor. Faz todo sentido. E acho que é isso que resume a nossa mensagem central aqui. Para a nossa audiência, aprender a ler e a enxergar a vida através desse filtro da crônica é uma ferramenta vital de empatia. Uma ferramenta de sobrevivência até. Com certeza. Ajuda a gente a não ser engolido pelas tragédias ou por aquela frieza do hard news. A crônica resgata a nossa humanidade lá naqueles pequenos gestos, nas contradições que a gente vive todos os dias. E isso me faz pensar numa coisa para a gente deixar no ar para o fim da nossa conversa. Diga. Se a crônica nasceu, historicamente, daquele fechamento diário do jornal impresso, daquela pausa obrigatória em que as máquinas paravam e o jornal precisava morrer para o dia seguinte nascer. Uhum. O que vai acontecer com esse olhar do cronista agora que a gente vive na era do feed infinito, quando a notícia simplesmente nunca dorme e o fechamento nunca chega? Será que ainda vai haver espaço e silêncio psicológico para a gente parar, observar o vaso na janela e conseguir escrever a nossa história em tempo real? Nossa, é uma provocação e tanto. Fica aí o questionamento para todo mundo pensar. E com essa reflexão pesada, mas necessária, a gente se despede por hoje. Fica aqui o convite para quem está ouvindo reparar nos pequenos absurdos, naquelas pequenas maravilhas do próprio trajeto para casa hoje. Muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo mergulho. Até a próxima, pessoal!